Fala galera, meu nome é Cassie e esse é o canal Review em Série. Bom, um canal que vai falar de tudo, de séries, filmes, assuntos aleatórios. E hoje eu vou começar falando sobre séries, para começar bem legal mesmo. E nada melhor que começar com uma série que eu amo de paixão, que pra mim é a melhor série do mundo. É a minha série preferida, que é, acho que já devem estar vendo aqui atrás, Friends. Friends, isso mesmo, eu amo Friends. É uma série que já acabou faz tempo, ela teve 10 temporadas durante 1994 a 2004. Ela foi escrita por Martha Kaufman e David. Eu esqueci o nome dele, peraí, colinha, gente. Que a pessoa tá com Alzheimer. Tome remédio, senão quando você chegar na minha idade você não corre desse jeito. David Crane e Martha Kaufman. Ó. Fica chique na CNN, ó, bombando. Mas a série foi escrita pelos dois. E fez muito sucesso na época que ela foi exibida. Ela chegou ao seu último capítulo a 52 milhões de pessoas assistindo. É a quarta maior audiência de último episódio dos Estados Unidos. E é muito boa. É um sitcom, que é uma comédia de situação, que é aquelas que tem Clark no fundo, pessoas rindo. Tem gente que não gosta muito, acha meio assim. Eu também tenho série que eu não gosto, eu também acho que às vezes é meio sem graça. Mas essa ela é muito engraçada, dele é muito boa e eu recomendo muito. Todos os meus amigos eu encho. Assiste Friends, porque vale a pena. Se você tá triste, tá querendo se matar, já caiu de um prédio, assiste Friends, porque ela vai te salvar. Ah, não digo salvar, mas ela vai te deixar um pouquinho com um, levantar o seu humor. Eu, quando tô triste, eu ponho Friends e assisto. Bom, eu comprei as 10 temporadas nas lojas americanas, que lá, pra você ver, a série é tão boa que ela acabou faz 10 anos e ainda tá vendendo nas lojas americanas. E teve uma promoção lá, das 10 temporadas, por um preço bem legal. E eu fui lá e comprei tudo porque eu gosto. Só que antes de eu comprar, eu nunca tinha assistido a série inteira. Eu assistia, quando eu comecei a assistir, eu assistia ela muito no SBT, que passava à noite, sabe, tal. E depois eu comecei a assistir. Só que na época que passava no SBT, passava dublado. Isso me incomoda um pouco. Isso também é uma dica pra vocês, principalmente sitcom, quando vocês for assistir. Eu não gosto de assistir nada dublado, mas sitcom, principalmente, eu assisto legendado, porque o humor geralmente tá na voz que o ator põe. E não desmerecendo os dubladores, é muito difícil conseguir fazer a mesma coisa quando você faz a dublagem. Não fica tão legal. O engraçado tá nisso. E às vezes você assiste dublado e não acha tão engraçado. Assiste legendado que vocês vão ver a diferença. E eu comecei a assistir no SBT no começo e ela me lembrava muito quando era da minha infância essa série. Eu lembrava da musiquinha de abertura, do seis e tal. E quando eu consegui um dinheirinho, fiquei rico, pude pôr minha. Peraí, gente. Quando eu fiquei rico, mentira, não fiquei rico, mas eu pude pôr uma TV a cabo em casa, eu comecei a assistir muito na Warner, porque na Warner passa Friends o dia inteiro. Tipo assim, 2 horas da manhã tem Friends. Você põe 8 horas da manhã tem Friends. Você põe meia-noite tem Friends. Se o mundo acabar, a Warner vai passar Friends. Vai ter a maratona do fim do mundo de Friends. Você tem noção, no fim do ano, passou 24 horas de Friends. Pra você ver o tanto que a série é boa. Dá muita audiência. Então Friends passa muito, em todos os horários Friends passa. E aí eu comecei a assistir, só que eu assisti aleatório, porque o sitcom também é bom, porque você não. Apesar de ter uma história contínua, você pode pegar e assistir um episódio que você não precisa entender a história toda pra você assistir aquele episódio, que é geralmente a situação de um dia que eles estão passando. Então dava pra mim assistir. Só que só quando eu comprei a série que eu assisti ela do começo ao fim. E depois disso eu assisti uma, duas, três, quatro vezes, porque a série é massa. É uma série, eu não gosto, eu tenho um pavor de séries que duram muito tempo, porque geralmente a história é incrível. Vai dando audiência à emissora que quer prolongar tanto a série que os roteiristas vão perdendo a história. Não tem mais o que criar e a série fica chata. E aí eles vão fazendo coisas com os personagens que não tem lógica fazer. E com Friends isso não aconteceu. Ela ficou durante 10 temporadas e foram ótimas 10 temporadas. Ela foi alinhada do começo ao fim. Isso é muito difícil para uma série e Friends conseguiu. Então, é muito incrível, eu recomendo para vocês. Basicamente, a história de 6 amigos, Joey, Ross, Chandler, Mônica, Phoebe e Rachel. São 6 amigos e a história deles morando em Nova York. E durante esses 10 anos mostra os convívios deles, o relacionamento entre eles. E é muito legal porque é uma história de amizade. Eu acho que isso que me pegou muito na série, porque mostra a amizade deles. É uma amizade que é difícil a gente ter. A gente tem muito amigo na vida real, mas é difícil uma amizade, porque eles são como se fosse uma família um do outro. Acontece, tipo assim, as coisas na vida deles e eles. Tipo assim, acontece um problema com um, os outros 5 estão ali pra ajudar. E é uma amizade tão legal, tão bonita, isso é o que me faz mais gostar da série.
E todos eles têm um envolvimento. Eu vou explicar rapidinho, assim, acho que a maioria já deve conhecer, mas é. O Ross, ele é irmão da Mônica, que era amiga do colégio da Rachel. A Rachel desiste do casamento e vem morar com a Mônica. A Mônica é vizinha do Chandler e do Joey. O Chandler também foi colega de faculdade do Ross. E a Mônica, antes de morar com a Rachel, morava com a Phoebe. Deu pra entender? Essa é a ligação que junta os seis. E a partir daí, começa a história e vão acontecendo coisas. Existem romances entre eles, né? O maior deles, que é o Ross e Rachel. Que o Ross sempre amou a Rachel. E é uma coisa também que eu acho muito fera nessa história. Porque durante 10 temporadas, foram 10 anos de série, Ross e Rachel ficaram juntos durante uma temporada. Que eles namoraram. Eles começaram a namorar no meio da segunda até o meio da terceira. Dá um spoiler. Depois eles largaram e nunca mais voltaram. Mas o personagem, o casal sempre teve no coração dos fãs. E os roteiristas conseguiram fazer de um jeito que as pessoas não esqueceram do casal. Eles não ficaram juntos em nenhum momento. E nem ficaram indo e voltando. Ficam juntos, aí se separam, não. Eles largaram, não voltaram. Mas sempre acontecia alguma coisa. Eles embebedaram e casaram em Las Vegas. Depois eles tiveram um filho na sétima temporada. Tipo assim, sempre aconteciam coisas que faziam a gente, não, o casal existe, e deixar o casal na mente do telespectador. Ó, sei falar, telespectador. Fazendo que as pessoas não se esquecessem deles durante todas as 10 temporadas. Então, é mérito dos roteiristas. Se eles ficaram juntos ou não no final, não vou contar. Assistam aí pra saber, mas é muito legal. Teve outro casal também na série, que foi o Chandler e a Mônica. Eles ficaram juntos na quinta temporada. No começo eu não gostei, porque quando o Chandler e a Mônica pararam juntos, eles tiraram. O Chandler foi morar com a Mônica. E ele morava com o Joey. O relacionamento do Joey e Chandler era muito engraçado. Era uma das partes mais engraçadas da série. Porque eles se envolviam com mulheres, eles arrumavam várias confusões e eram muito bom. E quando ele foi morar com a Mônica, ele casou com a Mônica, isso acabou. E eu gostava muito disso, então eu fiquei muito chateado. Mas eu entendi porque precisava acontecer, porque eu acho que já foi isso na quinta temporada, precisava ter mudança na história, porque uma hora ia enjoar, ia desgastar. Então foi uma virada na história bastante interessante. E eu me acostumei com o casal. Não é o meu casal preferido, mas eu gosto muito deles. Mas toda a história é muito boa, os personagens são muito legais, eu amo todos eles, temos preferidos. Eu amo muito o Joey, eu acho ele muito engraçado, ele é meio bobão, meio ingênuo, mas eu gosto muito dele. Adoro a Phoebe, ela é meio ácida, meio mal-humorada. O Chandler é super engraçado, mas eu gosto de todos. Mônica, Ross, Rachel, todos muito bem interpretados e muito engraçados. Foi isso e agora eu vou fazer uma brincadeirinha que eu vou sempre fazer no final de cada episódio. E agora eu vou falar sobre o top 3 de Friends. Toda vez que eu for falar de uma série aqui no canal, eu faço um top 3 de curiosidades sobre a série. Isso sobre Friends começa agora. Em terceiro lugar, no início, gente, a série não era para ter 6 amigos, esses 6 emblemáticos amigos. Eram para ser 4 amigos principais e 2 coadjuvantes. Os 2 coadjuvantes seriam a Phoebe e o Chandler, que estariam na história só para dar um humor. Seriam uma parte de humor, para dar uma graça na história. Só que eles viram que os 6 davam muito certo juntos e resolveu aumentar e deixar os 6 com a mesma importância. Top 2. O casal principal, quer dizer, não principal porque todos os 6 são principais, mas o casal que estaria por toda a série não seria Ross e Rachel. Já pensou a série sem Ross e Rachel como casal? Seria Mônica e Joey, que eu acho uma loucura, porque eu não acho que os dois funcionariam bem. No começo a ideia era que os dois formassem o casal que teria uma história de amor durante toda a série, que seria a história de amor da série, mas os atores resolveram mudar de última hora e colocaram Ross e Rachel. E deu muito certo, né? Até porque eu não imagino o Joey namorando a Mônica. Ou qualquer pessoa. Acho que o Joey é uma pessoa que teria que ser solteiro durante a história inteira. Porque pra formar esse personagem meio galinha e tal, eu não vejo ele apaixonado. A única vez que foi apaixonado da história foi muito péssimo. Eu nem vou comentar aqui. Pra não estragar. E é isso. Top 1. Bom, a música emblemática que a gente ouve toda vez que a série começa, e que não sai da cabeça da gente, foi escrita para a série e pelos autores da série, Martha Kaufman e o David, esqueci o nome, Alzheimer. Quando vocês tiverem a minha idade, vocês vão saber o que é isso. Brincadeirinha, gente, mas foi escrito pelos autores da série para a série e fez o maior sucesso e ficou em primeiro lugar nas paradas de sucesso durante todo o primeiro ano da série.
E a música é muito boa mesmo. Bom, esse foi o top 3 e, além disso, eu também vou falar um pouco sobre os meus preferidos da série. A temporada preferida, o episódio preferido. Bom, a temporada preferida pra mim é a temporada 1. Por quê? Porque é a temporada em que eles se conhecem, não tem romance na história. O romance foi legal, foi importante, tinha que acontecer, tinha. Mas é legal, assim, a gente conhecer eles, como eles se conheceram, como essas amizades foram se formando. É bem legal, por isso que eu gosto muito da primeira temporada. Pra mim é a melhor. Todas são ótimas. Isso é muito legal em Friends, porque ela teve uma constante. Porque geralmente quando uma série tem muitas temporadas, geralmente tem aquela temporada que cai, aquela temporada que é muito boa. Com o tempo, as temporadas vão ficando mais ruins. A gente fica falando, nossa, a temporada da primeira era tão boa, né? Agora a série tá tão chata. Não. Friends foi, assim, ó, incrível em todas as temporadas. E isso é um mérito muito grande. E outra coisa que eu. E outra coisa muito boa da série também foi que foi sempre engraçado. Nunca teve episódios que não fossem engraçados. Eu ri em todos os episódios. Bom, e falando em episódios, os meus episódios favoritos. Os de Ação de Graças, que pra quem conhece a série, pra quem assiste, sabe que são emblemáticos. Toda temporada tem um episódio de Ação de Graça. E aquele episódio especial que eles se juntam pra comer e tal. E são muito engraçados, são os melhores episódios pra mim. Além dos episódios garrafas. O que são os episódios garrafas? São episódios, toda série tem. Principalmente série que tá começando. Porque quando uma série começa, geralmente ela não tem muita verba. Então não tem como você ter muitas participações especiais ou gravar em vários sets diferentes. Então, os autores, em Friends, o diretor mesmo falou que eles, pra economizar, eles faziam esses episódios em que os 6 personagens estavam em um set só e não tinham participação, era só os 6. E esses episódios eram os melhores. Porque eu acho que o grande fator pro sucesso de Friends foi isso. Foi juntar os 6. Porque os 6 tinham uma química junto. Quando eles entravam junto em cena, acontecia. E esses episódios tinham isso. Porque eram só os 6, às vezes tinha alguma participaçãozinha ou outra dentro do set. Principalmente era geralmente no apartamento da Mônica. E as coisas iam acontecendo com vocês ali. E a gente ia rindo. Eram várias pequenas situações entre duplas ou trios. E a gente ia rindo e era muito engraçado. Eles são os melhores episódios pra mim. E fez tanto sucesso esses episódios que durante toda a série, depois do sucesso, que eles tiveram mais verba, eles continuaram fazendo esses episódios porque eram muito bons e muito engraçados. Em toda temporada, todas as 10 temporadas tem os episódios garrafas e pra mim são os melhores. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu falei sobre uma série que eu amo muito. Eu espero que vocês assistam. E comentem se vocês já assistiram. Se não, também comentem aqui embaixo. Curtam o vídeo. Assinem o canal. Como eu já disse antes, é só clicar ali se você gostou. E mesmo que você não gostou de mim, clica ali e me ajuda aí. Vai, é só um cliquinho. Não vai custar nada pra você. E pra mim vai ajudar muito. Então, é isso. Eu volto a qualquer momento com mais vídeos pra vocês sobre vários assuntos aí diferentes. Espero que tenham gostado. Um beijo pra todo mundo. E falou! Eu vou mudar esse. Até isso. Põe alguma coisa que eu possa falar no final do vídeo, que eu não sei nada o que falar e tá muito ruim. Tá ruim mesmo. Tchau, gente.